gente tem essa turma toda aqui, dando assessoria, né? Nossos guarda-costas. Aqueles que conseguem comunicar direto com os anjos, aí, né, levam nossos pedidos. Então hoje é alegria imensa da gente começar a nossa reunião com esse trabalho coral da nossa casa, inclusive fazendo convites. Quem gostar de cantar, precisa saber não, né? Basta que queira estar aqui. Isso, nós vamos treinar. Tá vendo? Olha que coisa boa. A neurociência diz da nossa inteligência artística, e treinar a vocalização, nós vamos criar novos campos no nosso cérebro para melhorar, né, o nosso bem-estar. Vou passar a palavra para o nosso irmão, para ele apresentar todo mundo aqui, tá? Bom dia a todos. Bom, então, este é o coral Miramês, coral da nossa bendita casa de Miramês, né? E como o rei já adiantou, né, nós estamos estendendo um convite para quem quiser, não tem necessidade de ter boa voz, de já ter cantado, porque nós vamos treinando, né? Muitos de nós aqui não tínhamos uma boa voz, fomos treinando isso, né? E a gente chega lá, né? Ele falou sobre a voz dos anjos. Bom, nós ainda estamos treinando para ser anjos filhotes. Então ainda não estamos lá, mas estamos já treinando, certo? Então vamos trazer hoje aqui para vocês 2 músicas para harmonizar o início, né? Em seguida a minha palestra, e no final, na hora do passe, nós vamos fazer uma harmonização também para o passe, para quem, né, for tomar o passe, sim, a vibração fica muito gostosa, tá bom? Então agradecemos, né, a presença de vocês aqui, e vamos lá então. Não sei dizer
Bom, gente, agora nós temos o Divino, que esteve conosco no nosso início, está retornando e vai trazer para nós aqui noite de lúdico. Então, como a Olga já nos disse, Notte de Lute é uma canção natalina que neste final de ano o mundo inteiro canta as canções de Natal trazendo luz. Notte de Lute, uma canção então italiana, o coral fará duas peças, panos angélicos, uma em latim e essa agora em italiano. Pena que nós não vamos fazer em português, mas no próximo momento faremos. Fazer o bem sem olhar a quem, sem querer nada próprio, né? Hoje nós temos nossos irmãos, nosso mestre Mendes vai abordar o tema para a gente, e a gente invoca a Jesus
logo a nossa Mãe Santíssima, aos mentores da casa, que estejam dos nossos lados, buscando sincronizar nossas mentes e nossos corações no aprendizado. Nessa hora de meditação, que a gente possa não só curar a nossa alma, o nosso ser e o nosso corpo, mas levar a boa energia para os nossos familiares, para aqueles que estão precisando, que estão perdidos ainda nessa caminhada, que as nossas mentes possam ser irradiadores de todas as energias que a gente receber aqui hoje, que a gente não fique só para a gente, né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo e amado nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. O pão do corpo e do Espírito nos dai hoje, e perdoa nossas dívidas, na medida que perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações e livre, Senhor, de todo mal, que assim seja. Eu passo a palavra então para o nosso irmão Mendes. Bom dia a todos. Bom dia. Hoje o freio na barriga é dobrado, né? Primeiro para cantar e depois para falar um pouco. Então a gente agradece muito a oportunidade de falar sobre o Evangelho, né? Pedir a Jesus que nos envolva nossa mente, nosso coração, para que a gente possa ter um bom entendimento das lições, né? Que Jesus trouxe para todos nós. O tema hoje, né, não fazer o bem sem ostentação. Fazer o bem sem ostentação é um processo meio complicado hoje para todos nós que estamos num patamar evolutivo nesse mundo de provas e expiação. Fazer o bem sem ostentação é difícil porque normalmente nós sempre queremos alguma coisa em troca daquilo que fazemos para o nosso irmão, do bem que nós já temos esse ímpeto de fazer, de ajudar. Nós, graças a Deus, já evoluímos num patamar de nos condoermos com o nosso irmão, perceber as suas necessidades muitas vezes e doar mais aquilo que nos sobra, que nós temos mais do que necessitamos, mas mesmo assim a gente sempre espera alguma coisa em troca, nem que seja um obrigado, porque quando a gente vê muita pessoa falar, nossa, eu ajudei o nosso amigo ali, nem obrigado ele falou, não deu nenhum obrigado, então a gente sempre espera alguma coisa em troca. E Jesus nos ensinou que a caridade é fazer o bem sem querer nada em retribuição, fazer aquilo que quer que seja, né? A doutrina espírita, os espíritos nos trouxeram o lema: fora da caridade não há salvação. E a caridade é exatamente o bem que vamos fazer ao nosso irmão. Essa caridade, ela é ampla, conforme está no livro dos Espíritos. A espiritualidade vem nos dizer que a caridade, como Jesus a entendia, ela se compõe de 3 virtudes essenciais na nossa vida. O famoso BIP, né? Benevolência para com o meu próximo, para com o próximo. Indulgência para com as imperfeições e perdão das ofensas. Então, esses 3 lemas, essas 3 virtudes nos mostram exatamente essa face, né? Benevolência é me colocar no lugar do outro, é entender a situação do outro, é entender o grau de conhecimento que ele possui, né? De ignorância das leis divinas, né? Da própria lei da vida. Indulgência é procurar ajudar
sem querer humilhar, sem querer fazer com que o nosso irmão se sinta menosprezado com a ajuda que nós muitas vezes vamos dar a ele. A gente muitas vezes ajuda, mas o outro se sente de uma forma tão desconfortável que ele preferia não ter sido ajudado às vezes, de tanto desconforto que ele sente na forma que nós às vezes utilizamos para poder dar essa ajuda para ele. Então a indulgência é exatamente a gente não colocar esse nosso irmão numa evidência desconfortável, ajudar para que ele receba essa ajuda e não se sinta mal, que ele se sinta bem. Então essa é a parte da indulgência. Sentir a necessidade do aprendizado daquele irmão e levar esse aprendizado para ele, muitas vezes em particular, sem precisar de ficar propagando a necessidade dele para as outras pessoas. Então essa indulgência, ela faz parte dessa caridade que entendia Jesus. E o perdão, o esquecimento das ofensas também é importante demais, porque se nós somos benevolentes e indulgentes, nós vamos ter uma facilidade muito grande de perdoar. Apesar de que hoje em dia a gente nota, exatamente pela carência dessas virtudes, a gente tem dificuldade muito grande de perdoar, a gente guarda mágoa, a gente quer não levar desaforo para casa, vamos assim dizer, e Jesus prega o contrário, a gente esquecer a ofensa, perdoar aquele que nos ofendeu, porque se somos indulgentes e benevolentes, nós vamos compreender a dificuldade dele no relacionamento social. Muitas vezes aquele irmão não tem uma educação adequada, muitas vezes ninguém nunca ensinou nada para ele, muitas vezes ele agindo de uma forma que para ele é natural. Então, se somos benevolentes, se somos indulgentes, vamos compreender essa situação. E aí, o perdão e o esquecimento de uma ofensa que qualquer que for dirigida a nós, fica fácil de acontecer, né? Então, fazer o bem sem ostentação significa exatamente isso, sermos benevolentes, indulgentes com aquele irmão, sem precisar de mostrar para ninguém. E fazer o bem é essa caridade, que ela é essa indulgência e essa benevolência, isso faz parte de uma caridade moral. Mas existe também, a gente sabe, que é a caridade material. Ela pode ser material e pode ser moral. E essa caridade material é que muitas vezes nós propagamos essa caridade aos quatro ventos. Muitas vezes a gente ajuda aquele irmão, por isso que ele se sente muitas vezes menosprezado. Nós damos ajuda e na frente das pessoas, para que todo mundo veja que ele está necessitado e que nós estamos ajudando. Eu faço a caridade para que eu me sinta bem perante o olhar e a visão das pessoas, do mundo. Então é que Jesus disse, se você faz a caridade exigindo retribuição, você já recebeu aqui a sua recompensa. As palmas que você recebe aqui é a sua própria recompensa. Você não terá recompensa nos céus, porque você já recebeu aqui na terra. Então essa caridade que as pessoas fazem, muitas vezes dissimulada, a gente esconde a mão, mas deixa sempre um pedacinho mostrando para que alguém possa ver e bater palma para nós. Essa é a caridade que Jesus prega o contrário. Essa é a caridade com ostentação, é aquela que nós orgulhosamente fazemos para recebermos dos homens o reconhecimento, né? Então lá no Evangelho, capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. E nos itens 1, 2 e 3 vem esse esclarecimento da parte da espiritualidade. Fazer o bem sem ostentação. Em Mateus, no capítulo 6, versículo de 1 a 4, Jesus diz o seguinte: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens,
para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que estás no céu. Assim, quando derdes esmola, não trombeteeis, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade, que eles já receberam a sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e o vosso Pai que está no céu, e que vê o que passa em segredo, vos recompensará. Então, essa esmola dada com chamativo para chamar a atenção, buscando as recompensas do homem, da terra, do meio em que está inserido, essa recompensa é a única que nós vamos receber. O nosso Pai que está aí no céu, o Pai maior, vai nos recompensar quando nossa atitude é atitude sem precisar receber nada em troca. É aquela que a gente não quer nada, a gente só quer ajudar, ajuda que parte do coração, que aquela ajuda que parte da alma, nós, fruto do amor ao próximo, amor legítimo ao próximo, essa que é recompensada lá nos céus, né? E aí no item 2 ele fala o seguinte: tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás me curar. O leproso, né? E Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: quero, fica curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: abstém-se de falar disso a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhe sirva de prova. Está em Mateus também, capítulo 8, versículo de 1 a 4. Então Jesus foi lá e curou o leproso e falou para ele: não vai contar isso para ninguém, vai somente lá no templo e mostre para os sacerdotes. Então esse mostrar aos sacerdotes é interessante, que as pessoas acham que Jesus falou que não é para mostrar o bem que se faz, por que ele está pedindo o leproso para ir lá mostrar para os sacerdotes? Ele está sendo incoerente com o ensinamento dele. Mas isso tem uma explicação. Se nós voltarmos nos costumes daquele povo, na época, a gente via o seguinte: o leproso era uma pessoa totalmente banida da sociedade. A pessoa que tinha lepra, ele era excluído do convívio social. Ele era colocado numa região, num local, onde só tinha leproso e não podia transitar pela cidade, nem ter contato com as pessoas. Era proibido por lei. Então era a lei que vigorava naquele momento, lá naquela região, né? Junto dos judeus. Mas, se a pessoa sarava, fosse curada por algum motivo, ela tinha que ir até o sacerdote no templo, se mostrar, provar a cura, né, que foi curado, para receber uma indulgência. Ele era reinserido na sociedade, aí ele tinha permissão de voltar a circular normalmente entre as pessoas. Mas essa permissão tinha que ser dada pelo pessoal do templo, pelos sacerdotes. E ele pagava uma indulgência lá, ele pagava lá, levava uma pomba, lá um animalzinho para ser sacrificado, para pagar, como se fosse um imposto, para ser reinserido. Por isso Jesus falou para ele: vá lá no templo e se mostre ao sacerdote. Porque ele era um leproso que todo mundo conhecia, que era de nascença, e estava lá banido. Quando ele chegou lá no templo, lá, já curado, ele ia pagar o tributo e ia ser autorizado a voltar à vida normal entre as pessoas. Por
isso Jesus pediu para ele ir lá. Mas ele recomendou, não faça, não vai contar para ninguém que, né, essa benfeitoria que foi feita. Isso para exemplificar o ensinamento dele, que não saiba a vossa mão direita e dê a vossa mão esquerda. E a espiritualidade vem trazer para nós o seguinte, no item 3. Fazer o bem sem ostentação há grande mérito. Ainda mais meritório é ocultar a mão que dá. Constitui marca incontestável de grande superioridade moral, porquanto, para encarar as coisas de mais alto do que o faz o vulgo, necessário se torna abstrair da vida presente e identificar-se com a vida futura. Numa palavra, colocar-se acima da humanidade, para renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Então nós temos que vencer essa vaidade, esse orgulho em ter que mostrar às pessoas que você é bom, que você está fazendo bem, que você está ajudando. E isso só te traz a satisfação material. Isso te traz a satisfação momentânea. Então, o que ele fala aqui, vamos abstrair-se desse processo, dessa vida, e vamos pensar na vida futura. Vamos pensar como espíritos que somos, que nós precisamos da misericórdia divina, nós precisamos que Deus que sempre nos apoia, que sempre nos ajuda, que sempre toma conta de nós, mas nós precisamos dessa influência dos espíritos superiores, do acompanhamento desses espíritos, nos ajudando, nos dando sempre aquilo que precisamos. Mas para isso nós precisamos de abster-se dessas satisfações materiais, porque as satisfações materiais, elas são momentâneas, elas só valem enquanto eu estou inserido na matéria. A partir do momento que eu sair da matéria, o que eu recebi de troca, de benefícios, fica aqui. Eu não levo nada para o meu futuro. O meu futuro é o futuro espiritual. É o que ele diz aqui. Aquele que prefere ao de Deus o sufrágio dos homens, prova que mais fé deposita nestes do que na divindade, e que mais valor dá à vida presente do que à vida futura. Então, aquele que está preso à matéria, ligado às coisas materiais, ele dá mais valor a essas coisas. Ele nem sequer, muitas vezes, se lembra de Deus, se lembra que é um espírito eterno, que a nossa vida normal, a nossa vida verdadeira é a vida espiritual. Que nós estamos aqui nesse mundo material porque ele é necessário ao nosso crescimento. A reencarnação é um fator necessário na vida do espírito, porque é na carne, através do contato com os irmãos, é que nós temos a oportunidade de exercitar essas virtudes, as virtudes do bem. Se nós ficarmos somente no mundo espiritual, nós vamos ter muito pouca oportunidade de fazer desabrochar essas virtudes que estão adormecidas no nosso coração. Por isso a matéria é importante. Mas nós temos que dar a ela somente o valor necessário. Nós temos que compreender o que ela representa de necessidade para nós, mas só o necessário. Nós não podemos extrapolar e ficar dando mais valor às coisas do mundo. Porque nós estamos aqui, como eu disse, temporariamente. Quando acabar esse período de vida material que nós recebemos para viver aqui na Terra, nós vamos voltar para o plano espiritual. E de lá do plano espiritual nós vamos seguir o nosso caminho. Sabe-se lá para onde? Nós não sabemos. Podemos continuar no plano espiritual por longo tempo. E muitas vezes em regiões de sofrimento. É muito melhor que nós voltemos para o plano espiritual, seguimos nossa vida em regiões de felicidade, em regiões agradáveis, do que eu me ver inserido num local de sofrimento, porque eu fiquei preso às coisas da matéria e não dei crescimento à minha vida espiritual. Eu não evoluí espiritualmente, eu evoluí materialmente. Eu muitas vezes aqui na matéria sou um cara que faço faculdades, que tenho a minha inteligência, constituo grandes fortunas e me vejo envolvido nessa situação e esqueço do meu lado espiritual. A minha parte espiritual que deveria estar sendo desenvolvida com
com auxílio das minhas atitudes caridosas, com o meu amor ao próximo, com a minha forma de viver, ficou esquecida, adormecida. Eu fiquei louvando somente a matéria, só o bezerro de ouro. Então isso não é uma atitude inteligente, porque quando eu voltar para o mundo espiritual, eu vou me ver inserido numa região de sofrimento, onde eu vou começar lá nessa região a refletir sobre as oportunidades que eu perdi quando estava na carne, e que vou ter outras oportunidades, é claro, porque Deus é justo e bom e não vai me deixar abandonar da vida eterna lá naquele sofrimento, como muita gente acha que fica. Mas Ele vai me dar novas oportunidades quando surgir quando for da vontade dele. Eu não sei, eu posso ficar muito tempo inserido numa região de sofrimento, no plano espiritual. Também posso reencarnar em tempo curto. Isso depende da vontade divina. E depende das minhas atitudes, depende do que passa no meu coração. Muitas vezes meu coração ele está envolvido em boas atitudes, em boas energias, e eu me deixei levar muitas vezes por questões de influenciação, né, por ilusões, e me vi perdido, mas eu tenho um coração bom. Então isso vai facilitar um pouco esse meu resgate. Mas se eu sou aquela pessoa que deliberadamente deixei a vida espiritual para trás e me dediquei totalmente à vida material, eu vou passar por processos de sofrimento maiores lá no plano espiritual. Então, seguindo aqui, ele fala: aquele que se diz o contrário procede como se não cresce no que diz. Quantos há que só dão na esperança de que o que recebe irá bradar por toda parte o benefício recebido? Quantos os que de público dão grandes somas e que, entretanto, as ocultas não dariam uma moeda? Foi por isso que Jesus declarou: os que fazem o bem ostentosamente já receberam essa recompensa. Com efeito, aquele que procura a sua própria glorificação na terra, pelo bem que pratica, já se pagou a si mesmo. Deus nada mais lhe deve. Só lhe resta receber a punição do seu orgulho. Não saber a mão esquerda o que dá a mão direita é uma imagem que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas, se há a modéstia real, também há a falsa modéstia. Então existe aquela falsa modéstia. Você se faz de modesto, mas é só da máscara. É uma máscara que a gente veste para se mostrar às pessoas, dizendo que eu sou cara modesto, humilde, e é só da face, né? O simulacro da modéstia. Há pessoas que ocultam a mão que dá, porém o cuidado de deixar aparecer um pedacinho, olhando em volta para verificar se alguém não terá visto ocultá-lo. Indigna paródia das máximas do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, que não será perante Deus? Então, se essas pessoas simuladas, né, que gostam de fazer as coisas simuladamente para se mostrar, para poder receber palmas dos homens, elas, muitas vezes, elas são mal vistas pelos próprios homens. Então a gente vê as pessoas fazendo bem, o que a gente conhece muitas vezes, e a gente sabe, e até comenta: está vendo? A pessoa está fazendo bem, mas olha lá, a câmera de televisão está lá mostrando, lá no programa de televisão, mostrando para todo mundo o bem que está fazendo. Então, assim, e essas pessoas, elas são mal vistas pelos homens.
Então, o que será perante os espíritos superiores de Deus? O que eles vão pensar? Se os próprios homens não gostam dessas atitudes, apesar de fazerem, eles não gostam de ver outras pessoas fazendo, né? Então, se os benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, não será perante Deus? Também esses já receberam na terra a sua recompensa, foram vistos, estão satisfeitos por terem sido vistos, é tudo o que terão. E qual poderá ser a recompensa do que faz pesar os seus benefícios sobre aquele que os recebe, que lhe impõe? Então, qual será a recompensa do que faz pesar os seus benefícios sobre aquele que os recebe? Então, as pessoas muitas vezes fazem um bem, mas aquele que recebe tem um peso, ele é cobrado. Eu dou, mas eu cobro alguma coisa. Eu vou cobrar, nem que seja um ato de humilhação daquele que recebeu. O que será esse peso, né, para quem recebeu? De certo modo, testemunhos de reconhecimento que lhe faz sentir a sua posição, exaltando o preço dos sacrifícios a que se vota para beneficiá-lo, né? Então, eu mostrar, tirei o que eu tinha lá para dar para a pessoa, vou te dar o que eu tenho, eu vou ajudar a pessoa, eu tiro o que eu tenho e dou para ele, estou te dando o que eu tenho. Quer dizer, fazendo com que ele se sinta constrangido em pegar uma coisa que eu deixei que ele pensasse muitas vezes, deixei insinuado que eu estou dando aquilo que é meu, que eu preciso muitas vezes. Estou cobrando dele esse peso, né? Para esse, nem mesmo a recompensa terrestre existe. Então esse nem reconhecimento dos homens tem, porque as pessoas vêm e vai, também estão olhando a fase aí. Se a gente pegar uma pessoa pedindo ali na rua e for dar um prato de comida para ele de uma forma humilhante, quem está perto vai se sentir mal também, não vai achar bonito. Então ele fala aqui, nem a recompensa terrestre existe, porquanto ele se vê privado da grata satisfação de ouvir bendizer-lhe o nome. E é esse o primeiro castigo do seu orgulho. Então, o primeiro castigo. Ele não vai ser, ninguém vai bater palma para ele. As lágrimas que seca por vaidade, em vez de subirem ao céu, recaíram sobre o coração do aflito e o ulceraram. Do bem que praticou, nenhum proveito lhe resulta, pois que ele o deplora. E todo benefício deplorado é moeda falsa e sem valor. Então a espiritualidade vem nos colocar exatamente uma situação que a gente, nesse patamar que estamos, de prova de situação, são atitudes comuns aqui entre nós, muito comuns, mesmo que a gente não perceba, né? A beneficência praticada sem ostentação, aquela desinteressada, tem duplo mérito. Além de ser caridade material, também é caridade moral, visto que resguarda a suscetibilidade do beneficiado, ou seja, é aquele o tal da benevolência, da indulgência. Você ajuda em segredo, e aquele que recebe ajuda não vai se sentir humilhado. Então essa tem duplo mérito, né? Fazer-lhe aceitar o benefício sem que seu amor próprio se ressinta, e salvaguardando-lhe a dignidade de homem, porquanto aceitar um serviço é coisa bem diversa de receber uma esmola. Ora, converter em esmola o serviço pela maneira de prestá-lo é humilhar o que recebe. E em humilhar a outrem há sempre orgulho e maldade. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada, engenhosa no dissimular o benefício, no evitar até as simples aparências
capazes de melindrar, dado que todo atrito moral aumenta o sofrimento que se origina da necessidade. Então a pessoa já sofre por estar precisando. E aí ela ainda sofre uma humilhação quando alguém vai lá e leva alguma coisa para ela, então vai dobrar o sofrimento dela. Ela sabe encontrar palavras brandas e afanes que colocam o beneficiado à vontade, em presença do benfeitor, ou seja, a beneficência praticada sem ostentação. Sabe colocar o beneficiado à vontade, em presença do benfeitor. Ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. A verdadeira generosidade adquire toda sublimidade, quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meios de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta serviço. Eis o que significam essas palavras: não saia da vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Então traz aqui, está aqui no Evangelho de Jesus. Então Jesus tem vários exemplos dele sobre isso. Por exemplo, o óbolo da viúva é um exemplo dessa caridade sem ostentação. Quando, na verdade, naquela época, lá no templo, existia lá o tal do gasofilácio. Para quem não sabe, o gasofilácio era um jarro grande de metal, né, de cobre, de metal, que ficava do lado do altar, para que as pessoas pudessem colocar ali as suas doações. Então as pessoas chegavam, colocavam ali a doação e ela batia lá no vaso, lá embaixo, fazendo barulho, caía lá. Era para mostrar. Os fariseus tinham esse tipo de comportamento. Então chegavam aqueles fariseus lá ricos, né, que levava as sobras deles, aquele monte de moeda, chegava lá e jogava lá, todo mundo batia a palma para eles. Então é que Jesus falava que eles eram hipócritas, combatia esse tipo de coisa. E a viuvinha chegou lá com a moedinha, a única coisa que ela tinha, e jogou lá, constrangida, colocou lá. E Jesus falou: está vendo? Aquela ali fez a verdadeira caridade, porque deu aquilo que tinha, não aquilo que está sobrando. É claro que a gente, quando dá aquilo que está sobrando, está ajudando também. Mas que mérito grandioso tem dar aquilo que está sobrando? Está sobrando mesmo. Muitas vezes as pessoas doam coisas que não estão precisando mais. Claro que vai fazer bem a quem precisa. Mas aquela caridade que você doa de si, então a caridade que você tira o que você tem e divide com o outro. A gente vê muitas vezes isso aí, a pessoa às vezes divide um prato de comida com o outro, parte no meio ali, tá? Existe muito isso, porque a gente acha que esse mundo, apesar de ter tanta maldade ainda, é um mundo de expiação e provas. Existe muita coisa boa, existe muitas pessoas de bom coração ainda que já fazem caridade desinteressada. É claro que a gente tem pouco conhecimento dessa situação, porque o bem não é propagado, o bem ele é acanhado. As coisas que são ruins, as coisas do mal, elas que são jogadas na mídia, que mostram tudo que dá e pobre, que atrai atenção, né? Mas existe pessoas fazendo bem, dividindo aquilo que tem, o pouco que tem, doando para o próximo desinteressadamente. Mas existe aqueles que dão um cheque com as câmeras de televisão mostrando que está ajudando, que aí constranger aquele que precisa. Fazer com que aquele que recebe se sinta na obrigação de servi-lo como servo, muitas vezes. Fala: pô, eu te ajudei, eu estou precisando que você me faça isso, aquilo, aquilo outro. Cobrar esse retorno de várias formas humilhantes, às vezes, para a pessoa. Então é isso que Jesus condena. Essa caridade, conforme Jesus nos ensinou, da benevolência, da indulgência, do perdão, é uma caridade totalmente desinteressada. É aquela caridade
parte do fundo do coração. É o bem que já está instalado no nosso coração e que ele é propagado para o nosso irmão. É de dentro para fora. Não é aquele que é mascarado. Não é uma máscara que nós vamos vestir de bonzinho para as pessoas verem. Eu vou fazer o bem aqui na casa. Vou dar a cesta básica que a casa recebeu, vou dar para a família. Nem fui eu que dei a cesta, mas eu vou só entregar. E quero que alguém fique vendo lá e comente para todo mundo: ó, tá vendo aquele moço ali? Ele dá a cesta básica, sobe lá na casa espírita, que não sei o quê. E eu estou me vangloriando de atitudes que, na verdade, não está partindo do fundo do meu coração. Tá? Eu estou apenas vivendo oportunidades, algumas oportunidades, em meu próprio benefício, nem que seja o benefício de ser aplaudido pelos outros. E Miramês, então, aqui no livro Conceitos de Paz, vem trazer o seguinte sobre isso. Deixa eu ver se eu acho aqui. O Conceitos de Paz, ele tem um capítulo, item 14, que fala assim: dar com uma mão. Aí essa é a mensagem do nosso irmão Miramês. O Evangelho, despertando as criaturas para a caridade, nos aconselha com segurança como ela deve ser feita. Dar com uma mão para que a outra não veja. Filosofia profunda essa sobre a benevolência, em que se cuida para que a doação não seja vista, que não humilha a quem recebe e nem a quem dá. É caridade cristã trabalhando em silêncio. Muitos companheiros desejam mostrar a caridade que fazem, mostrando até através das declarações oficiais de renda, enquanto outros fazem assinalar suas doações nos órgãos de comunicação. Na verdade, basta a observação da consciência. É necessário que somente um veja os seus atos: Deus. E ele não recomenda à razão cristã que se mostre, porque ele é todo saber e bondade. Convém compreender que dentro de nós existe a mais pura sensibilidade, que registra todos os fatos que passamos a praticar, tá? Dentro de nós. O que classificamos como mal é, pois, transitório. Ele desaparece com a ascensão dos homens e do mundo. Mas, em se falando do bem, esse é eterno. Então, o mal é transitório. Ele vai acabar um dia. Nós vamos passar por momentos de fazer o mal e depois vamos começar a fazer o bem. Agora, o bem é sempre eterno. Ele não acaba. Ele não é transitório. O bem vai nos acompanhar por toda a nossa vida. Ele não é adquirido. É tão divino que existe no centro da vida. Em tudo é ele despertado pelo esforço de cada um, crescendo de maneira a dominar todos os sentimentos, inspirando o coração. O mal é a ignorância dos valores que carregamos na vida íntima, e o bem obedece ao tempo, que o acorda no campo interno, dando vazão aos tesouros que Deus colocou no cofre da vida. Se deseja acordar seus bens espirituais, o despertador é a caridade. Aquela que não faz alarde, que não usa o barulho da vaidade, que a vaidade estimula. Você pode fazê-la pelos pensamentos, ornamentando a sua mente com ideias valiosas, em direção aos que sofrem. Eles sentirão a luz que ele será emitida, doando paz, estimulando a vida, ofertando sementes de alegria e entregando aos que padecem a luz do entendimento. Quanto mais caridade for praticada sem ostentação, mais ela iluminará o coração. A ignorância e a vaidade é que usam o gasofilácio.
para mostrar o que fazem pelos outros. Mas se você conhece um pouco do Evangelho de Jesus, trabalhe em seu favor, dando com uma mão sem que a outra veja. A caridade em silêncio é moeda divina que fornece a entrada nos planos superiores. É a senha de luz que faz reconhecido o que vive o amor. Não perca a oportunidade desse trabalho, meditando na forma melhor de praticá-lo. E a inteligência lhe dará a inspiração de como fazê-lo com mais eficiência. Jesus é o modelo desse tesouro. Copie a sua vida, que será agraciado pelas claridades do céu. Conhece a complacência consigo mesmo. Comece a complacência consigo mesmo, examinando bem o seu comportamento, sem que ninguém saiba, procurando corrigi-lo no que deve ser mudado. Não peça ao seu amigo para falar das suas virtudes, nem mesmo nos seus esforços de melhora. Isso desmerece o seu valor. Por que não fala das virtudes? Quer ser o que não é apagar a luz que você já granjeou. Não esqueça a humildade, força interna que o ajuda na harmonia do coração. Deus o abençoa se deseja crescer. E esse é que é um princípio da caridade. Então, Milanês veio trazer para a gente isso que nós falamos. Dar sem que ninguém saiba. Não precisa de fazer propaganda do bem que faz, né? Hoje em dia, como eu disse, nós estamos num mundo que é propício, que essas virtudes ainda são acanhadas no nosso coração. Nós temos todas essas virtudes adormecidas em nós, porque quando nós fomos criados por Deus, Ele colocou na nossa consciência todas as suas leis, e faz parte da lei essa caridade, é lei divina, é lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Esses são os mandamentos, resumidos por Jesus. Porque a princípio eram os 10 mandamentos, que Moisés conseguiu catalogar para poder fazer com que a humanidade pudesse compreender a forma correta de caminhar nesse processo evolutivo que estamos passando. Eram 10 mandamentos. Na verdade, Moisés recebeu, eram mais de 700 mandamentos, 600 mandamentos. E Moisés fez esse trabalho de compilação, transformando esses 600 ensinamentos que ele recebeu de Deus em 10. Mesmo assim, esses 10 mandamentos já estavam bem simplificados para que a humanidade pudesse caminhar, corretamente. Eram 10 mandamentos, cada um explicando detalhes específicos da nossa caminhada, das dificuldades que vamos encontrar no convívio com o nosso próximo. E Moisés criou as suas leis para que essas leis civis, vamos assim dizer, pudessem forçar a barra das pessoas para que elas andassem direito. Então Moisés, que representa a justiça, ele precisou agir de uma forma mais, vamos assim dizer, violenta com a humanidade, porque nós ainda éramos bárbaros naquela época. A gente não compreendia o que é o amor, o que é amar o outro. Isso não passava pela nossa cabeça, nós vivíamos pela violência. Então Moisés precisou de agir com uma certa severidade para fazer com que a humanidade seguisse essas 10 leis que ele trouxe para o povo, recebeu de Deus. Mas Jesus já veio não para destruir, mas para dar um entendimento diferenciado nessas leis, que é através do amor. Não é através mais da força que vamos conseguir caminhar conforme Deus quer que caminhemos. Através do amor. Esse amor que está em nós, que é o próprio Deus, que nós temos esse Deus inserido em nós mesmos.
nós somos parte dele. Então esse amor é que Jesus veio trazer, não trazer, mas fazer com que ele começasse a desabrochar em nós, demonstrar que ele existe e nos deu as ferramentas necessárias para que esse amor pudesse desabrochar. E a mais importante delas é a caridade. É através da caridade, através da forma benevolente e indulgente que nós convivamos com o nosso irmão, é que nós vamos fazer esse amor desabrochar do fundo do nosso coração e fazer parte das nossas atitudes, dos nossos atos. Esses atos, essas atitudes vão ser sempre pautados pelo amor. Então, nesse momento, nós não vamos agir mais como ainda agimos, porque nós ainda influenciados pelo mundo primitivo que passamos há pouco tempo, que agora estamos no mundo de segunda categoria evolutiva, que é de expiação e provas. Por que expiação e provas? Porque agora nós já temos entendimento de que muitas das coisas que eram normal nas nossas atitudes são coisas erradas. Nós temos consciência do mal que praticamos. Eu digo, nós temos essa consciência de uma forma geral quando estamos no mundo espiritual. É claro que na matéria nós temos o esquecimento de tudo, nós temos oportunidades de aprender através dessa lembrança que é o Evangelho que Jesus trouxe, de fazer isso desabrochar. Mas no mundo espiritual, quando estamos encarnados, nós temos plena consciência do mal que praticamos, nós temos plena consciência do tempo que perdemos, e nós temos plena consciência de que nós temos oportunidades de começar a corrigir isso. Então esse mundo de provas e expiação é expiação porque nós escolhemos muitas vezes o sofrimento para corrigir as coisas que fizemos errado. E prova para que a gente ponha a prova mesmo que nós já aprendemos. Então esse mundo é para fazer isso, para que a gente tenha certeza do nosso crescimento espiritual. E possivelmente, numa nova escalada dessa evolução, dessa parte evolutiva, que esse mundo vai se tornar um mundo regenerado, nós muitas vezes seremos também um espírito já regenerado. E vamos viver um mundo onde esse processo de fazer o bem para receber o apoio dos homens, receber as palmas, essas coisas, tudo não vai existir mais. Porque as nossas atitudes já serão pautadas pelo amor, aquele amor que brota do coração. Não é aquele amor que a gente mascara, que a gente usa teatralmente para as pessoas verem, mas aquele amor sincero que sai do fundo do nosso coração, porque nós já aprendemos isso. Então esse é o nosso destino, um mundo melhor, um mundo regenerado, e que só está nas nossas mãos fazer com que a gente tenha entrado nesse mundo. Porque conforme aquela palavra das bodas que Jesus contou, aquele convidado que está sem a roupa nupcial foi convidado a se retirar da festa. E essa roupa nupcial é exatamente essas virtudes que precisamos desenvolver em nós. Precisamos fazer com que elas se coloquem para fora do nosso coração, que a gente haja baseado nesse processo de amor ao próximo. Então nós vamos estar nas bodas, porque a boda representa a comunhão do homem com Deus. Nós vamos estar lá, com a roupa nupcial. Não vamos ser convidados a nos retirar dessa festa. E eu desejo a todos que essas reflexões possam ser úteis a todos nós, principalmente a mim que estou falando. Agradeço a atenção de vocês, desculpe por qualquer coisa, muito obrigado por hoje. Muito bem. Boa reflexão, né? Engraçado que eu sempre falo que esse tempo de meditação que a gente fica aqui recebendo esses ensinamentos, eles têm uma repercussão tão grande nas nossas vidas,
talvez hoje a gente ainda não tenha a capacidade de perceber quão de benéfico isso é para a gente. Quanto isso aí acalma nossos corações nas desventuras que a gente corre na vida. Quanto isso aí tira, afasta medos que a própria sociedade nos traz, essa vivência, temores. Isso é cura, isso é benefício para nosso coração, para nossa mente, isso é cura para nosso corpo, é cura para nossa alma. Então vale a pena perseverar nessa busca. Então a gente agradece ao nosso irmão Mendes a palavra de conforto, de ensinamento, e agradece a Jesus também essa oportunidade que Ele está nos dando, ao nosso Pai, essa oportunidade de estar aqui nesse planeta maravilhoso, convivendo com um laboratório imenso de atrocidades que só servem para nos ensinar, né? A gente ficar lá na sala de aula recebendo os ensinamentos é muito bom, mas quando a gente vai no laboratório, vai misturar um ácido e deixa respingar na mão, aí a gente sente, isso aqui não pode, isso aqui tem que tomar cuidado. É aí que a gente aprende de verdade, na prática. E praticar o Evangelho, o convite está sempre sendo feito. Temos tarefas na casa, precisando de tarefeiros, de mãos e braços, e ombros, e vozes, né? Estamos precisando. O planeta precisa. Jesus precisa de colaboradores. E quanto mais ativos, mais dinâmicos, melhor. E eu falo isso para mim, principalmente para mim. Eu sinto realmente que faço muito pouco, mas estou buscando estudo, aprendizado, para continuar fazendo. Agora nós teremos mais uma harmonização do coral, teremos o passe, logo após a nossa prece, né? E os nossos recadinhos são sempre os mesmos. É o convite da biblioteca para o banquete do conhecimento, o convite para as tarefas da casa, o convite para nos ajudar na distribuição das cestas, o convite para o culto cristão no lar, o convite a conviver mais com Jesus. Esse é sempre os nossos convites, né? Esses são sempre os nossos convites, conviver mais com Jesus. E para isso temos aí o pedido das cestas de Natal especiais para os nossos irmãos que estão aqui com a gente buscando, que a gente está pedindo doações de frango congelado, né? Panetone, biscoito, chocolate, para fazer uma cesta especial, né? Uma cesta melhorada para que a gente possa desfrutar também desse carinho com todos. O mais é agradecer, gente. Eu não vou fazer a prece final. A prece final vai dos nossos filhotes de anjos. Eles vão pedir por nós, né? Então, eles ficam até escondendo as asinhas, né? Todos nós somos projetos de anjos. Exato, não é verdade. Ainda rastejando, mas todos nós caminhamos. Vocês já estão saindo do casulo, né? Eu ainda estou largada, rastejante. Mas tá bom. Se quiser sair do casulo, então vai para o coral. Os nossos ensaios são aos sábados, às 16 horas. E é um tempo muito curto, em que a gente aprende a cantar, a produzir uma sonoridade com mais qualidade.
Então, convidamos a todos para que estejam aqui conosco aos sábados às 16 horas. Muito obrigado, desculpa a internet. Fique tranquilo. Valeu o convite. Gente, passamos a palavra para os nossos irmãos. Deixe eu fazer uma mudança aqui. Pessoal, nós vamos fazer então uma música agora como prece final, certo? Após essa música, essa primeira música, aí vocês já poderão receber o passe, né? já estão se posicionando. E nós vamos continuar cantando para, inclusive, ajudar na vibração do passe, ok? Então, as coisas já vão acontecer concomitantemente. Obrigado. Jericho,
Obrigado a todos.